Nós estamos começando a nossa nova série, Coloque Sua Vida em Ordem. A realidade é que as frases mais variadas nós ouvimos tais como: minha vida está bagunçada, pastor. Olha, eu sou um sucesso em algumas áreas, mas eu sou tão desorganizado. Talvez tem pessoas que dizem assim: olha, eu tenho a sensação que a minha vida está fora do eixo. Parece que eu sou um sucesso exteriormente, talvez para as pessoas que olham lá de fora, mas o meu casamento está acabando, eu sou tomado por ansiedade, eu estou vivendo dentro de uma depressão. Ou talvez pessoas que dizem: olha, eu talvez por fora as pessoas acham que eu tenho condições financeiras, mas a realidade é que eu estou endividado. Eu tenho dívidas tão grandes e isso tira a minha paz, porque nós convivemos com essa sensação de desordem, fracasso e os mais variados sentimentos. Quantos de nós aqui já pensamos em desistir alguma vez? Gente que quer, talvez nessa noite, pensando em entregar os pontos, pensamos nisso. E essa série tem um propósito só: é talvez levar a sua vida a uma reflexão em primeiro lugar. Aqui a série não tem o poder por si só, porque se cada série que nós realizássemos aqui houvesse uma mudança, nós já teríamos 10 mil pessoas. Primeiro é levar você a uma reflexão, a um entendimento, a uma mudança. Eu tenho convicção que Deus quer levar você a receber cura de áreas desconhecidas. Diga assim comigo: Deus quer me levar a receber cura de áreas desconhecidas. Porque essas são as maiores áreas, aquelas que você não conhece. Por isso eu te desafio, você que está aqui, que é da igreja, você que está nos visitando pela primeira ou segunda vez, voltar semana após semana para esse tratamento. Venha para essa igreja como se aqui fosse um consultório ou uma construção. Você vai sair todo domingo, levar uma lista de remédios ou a lista para a sua construção, deixando Deus refazer, construir. E eu te desafio a fazer isso em relacionamentos no nome de Jesus. Amém? Cada semana a gente vai falar, como eu já falei desde o início aqui, semana que vem, sobre depressão. E eu queria que você convidasse pessoas. A gente já fez um programa ao vivo com excelência sobre depressão. Convida pessoas. Então você fala: eu não vou vir domingo que vem porque eu não tenho nada de depressão. Louvado seja Deus. Mas que você ore para que seja assim. Para que seja assim em nome de Jesus. Talvez você aqui está convivendo com uma depressão. Nós vamos falar de ansiedade, emoções, precipitações, limites. No dia 7 de setembro, grande encerramento sobre restaurando o meu mundo interior. Eu quero convidar você para essa grande viagem. Coloque sua vida em ordem. Fala para quem está do seu lado: coloque sua vida em ordem. E hoje eu quero refletir com você sobre isso. Minha vida está afundando, enxergando a minha realidade. Será que a sua vida está naufragando? Será que você é alguém que está tranquilamente andando pela vida, mas a sua realidade é outra, ela está afundando? Eu queria convidar você, depois de muito orar, analisar, pensar, tantos textos, eu quero me ater a esse texto de 1 Samuel. Na verdade vocês receberam um esboço, certo? Cadê a recepção com os esboços aí preparar? Quem não recebeu o esboço, levanta a mão. Quem não recebeu, poucos, parabéns pela recepção nessa noite aqui. Mas quem levanta a mão, quem não recebeu, a recepção vai trazer. O pastor não recebeu, você traz aqui para mim. Traz aqui ali no fundo. Nós vamos ver se nós conseguimos todo domingo esse esboço para te ajudar. E eu queria que você usasse esse esboço para a sua célula. Que aí o líder fala: quem anotou? Ninguém anotou. Você vai ajudar na sua célula. Você vai distribuir para alguém, além das mensagens que estão no YouTube, estão também no site da igreja em MP3. Você pode utilizar esse esboço para completar. E esse é o texto, 1 Samuel capítulo 15. Nós vamos ler de 1 a 29. Está ali no multimídia também, ali, 1 Samuel 15, de 1 a 29. Fique de pé mais uma vez, querido. Eu pedi para você se assentar, mas eu queria convidar você em reverência à palavra de Deus. Tem bastante lugar aqui ainda, e eu tenho convicção que Deus quer falar com você. Você achou disso? Amém? Aproveita que a gente gosta de ler a Bíblia. E a gente vai ler o texto todo, que é para duas coisas. Primeiro, para você entender o contexto. A gente não usa isolado. Tem ali também a Larissa, mais alguém que não recebeu esboço. Recepção, olhos clínicos, aqui. Semana que vem eu vou pôr no bolsão para ajudar. Na hora que tiver 10 mil pessoas, já pensou? Você vai coordenar a recepção para muitas pessoas, Érica, bem profetizado aí, em nome de Jesus. 15. Porque se você não leu a Bíblia a semana inteira, você vai tirar o atraso agora. Amém? Você não leu a palavra, pastor? Nós vamos ler agora no culto. Espero que você faça isso. 1 Samuel 15, de 1 a 29, diz assim: Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos:
Eu castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saíam do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas, consagrem ao Senhor para a destruição tudo que lhes pertence, não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens, os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria, 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque, armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas para que eu não os destrua junto com eles, porque vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas, e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, porque ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou essa noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou um líder das tribos de Israel. O Senhor o ungiu como rei sobre Israel, o enviou numa missão ordenando: vá, destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra ele até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois de despojo, o melhor dos que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, eu violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Eu tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porque não é homem para se arrepender. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Peça a Deus que fale com você. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo que está nesse lugar, que é livre, que tem livre acesso, traga clareza e ordem no nosso mundo interior e na nossa vida. Pai, eu sei que todos nós que aqui estamos precisamos de ordem na nossa vida. Coloque em ordem a nossa vida emocional, espiritual, a nossa área física, e repreende toda obra maligna no nome de Jesus. Todo desassossego da nossa alma, toda mente que está longe, todo coração que está longe do Senhor, opera de uma maneira especial. Glorifica o teu nome, edifica a tua igreja e muda, ó Deus, não só as pessoas que estão aqui, mas as suas famílias, a nossa cidade, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Eu creio que a maior tragédia que eu e você, que nós podemos enfrentar é essa. É termos tudo para ser um sucesso e de repente vermos de uma hora para outra a nossa vida naufragar.
Presta atenção, a maior tragédia que nós podemos enfrentar é a seguinte: termos todos os requisitos para nós termos um sucesso, todos os requisitos para que a nossa vida, o casamento, a vida financeira dê certo, e de repente essa mesma vida venha a naufragar. Mas pior do que isso, não é ver isso naufragar, mas é ver a nossa vida ir para o fundo do poço, a nossa vida começar a afundar e nós não termos consciência disso. Invariavelmente eu lido com pessoas, a maioria delas, que a vida está afundando, mas elas não conseguem enxergar a realidade e elas não são conscientes de que isso está acontecendo. Quem é que assistiu o filme Titanic? Levanta a mão. É mais ou menos como naquele filme, lá naquela nau, no convés do navio, enquanto o navio estava afundando, e o capitão, durante um período, ele ocultou aquela informação de que o navio estava afundando. Havia uma multidão de gente que estava matando, roubando, brigando, cantando, tocando violino. Esse é o retrato de muitas pessoas. A vida está afundando, mas não tem consciência disso. E isso tem a ver com o pecado que a maioria de nós enfrentamos. Um pecado que eu e você enfrentamos, convivemos. E olha aqui para mim, é um pecado que nos cega. É um pecado que nos cega de tal maneira que você não tem consciência dele. E ele é talvez uma mãe, ou ele é um parente próximo de muitos outros pecados. Está aí até no seu esboço. Sabe qual é essa realidade que vai aparecer aqui na tela? É esse que vai aparecer, não está aqui. O grande pecado que todos nós enfrentamos chama-se auto-engano. Você pode completar. Auto-engano. Este é um pecado que é dos mais sérios, porque de fato o auto-engano, que é enganar, eu acho que se eu tirar só um pouquinho, pelo menos o meu retorno aqui, só um pouquinho do meu retorno, não sei como é que está lá. O auto-engano é algo que talvez você nem sabe que você está enganando você mesmo. Você conta algumas mentiras e você acredita nelas, você vive algumas realidades no seu casamento e diz, está tudo bem, auto-engano. Porque olha aqui para mim, a questão do engano é tão séria, porque não somente enganamos os outros, mas nós enganamos a nós mesmos. Diga assim: não somente enganamos os outros, mas enganamos a nós mesmos. Essa é a maior batalha do ser humano. E aí vai aparecer na tela um livro espetacular do Eduardo Gianetti, que se chama Auto-engano. Ele começa a citar como é essa lógica do auto-engano. E a lógica do auto-engano está espalhada por toda a natureza. Isso acontece em todas as áreas da natureza, do mundo natural. Nós começamos a observar isso. A condição de se auto-enganar, mas de enganar os outros. O ser humano é alguém que engana. E eu tenho alguns exemplos aqui. Por exemplo, esse passarinho que vai aparecer aqui. E está falhando hoje aqui, tá? Não está indo. Dá um clique para mim, gente. Aí. Dá um clique. Esse passarinho que vai aparecer aí, que é... Pode dar um clique. Travou? Misericórdia. Está amarrado em nome de Jesus. Desamarrado em nome de Jesus. Vamos caminhar. Então eles colocam a imagem ali depois. Senhor, até por isso tem gente que usa PowerPoint mesmo, que é uma bênção, mas pode atrapalhar completamente o pregador. Então, o pássaro cuco. Você conhece aquele cuco? Que é aquele que tu tem no desenho do Pica-Pau. E além de imitar, presta atenção, esse enganador chamado cuco, o timbre vocal de diversas aves, ele imita o timbre de muitas aves. Ele se especializou em depositar os seus ovos no ninho de outros pássaros. Ele chega furtivamente quando a mãe sai, ele chega lá e ele coloca um ovinho do cuco lá. Agora está ok aí? Vocês colocam lá na imagem do cuco para mim, para o pessoal ver o que é esse pássaro cuco aí. Sem cuco mesmo. Ele é alguém que na ausência ele coloca um ovo. E apesar da agressividade dos filhotes de cuco, que é um filhote completamente agressivo, já se encontrou o ovo do cuco em mais de 180 ninhos diferentes. Você já parou para pensar que sem vergonha esse passarinho enganador, farsante? Um outro exemplo que ia aparecer na tela, iria aparecer, mas fica para uma próxima, é o caso das raposas. Quem conhece a raposa aí? Raposa, já viu alguma raposa? A raposa se fazem de mortas para enganar os predadores. Chega lá o Alexandre, esse homem, para pegar, ela se finge de morta para enganar ele. E o que é pior, elas imitam um grito de alarme, dizendo um grito para avisar a alcateia que está chegando o Alexandre. Sabe para quê? Para a alcateia ir embora e eles ficarem com a comida. Essa é a lógica do auto-engano que acontece no reino animal, dentre tantas outras áreas.
é um retrato do auto-engano. Mas esse texto não é só um retrato do auto-engano, mas do auto-engano. Agora apareceu aí, em nome de Jesus. Vocês vão clicar aí para mim? Vai ter que continuar. Não dá para pôr uma pilha nova, nada aqui? É aí? Não está reconhecendo? Vamos tentar, sim, meu. Começo de série, aleluia. Agora foi. Glória a Deus. Está aqui o cuco, vamos voltar aqui. Sei que é o cuco e a raposa abençoada, bonitinha, que engana, como muitos de nós. Essa lógica da natureza, muitos de nós contamos uma mentira, mas o pior não é a mentira que contamos a outro, como esses animais, é aquela que nós contamos para nós mesmos. São aquelas realidades da nossa vida em que vivemos, e essa é a grande questão. Este texto é um retrato do auto-engano. Este texto é um retrato do auto-enganado. Este é o texto de alguém que tinha tudo para ser um sucesso, tinha tudo para ser aclamado. Ele foi escolhido por Deus, mas a vida dele terminou num completo fracasso, por causa de uma palavra que se chama auto-engano. Você pode falar auto-engano? Se você abre as escrituras, e você pode ler na sua casa, se você não conhece a história bíblica, Saul surge no meio do povo de Israel como o primeiro rei, que foi escolhido e aclamado pelo povo, porque ele é mais bonito entre todos do povo. Você já pensou para pensar, mulheres, o que era esse Saul? Era uma coisa de doido, mulheres. Sairia as mulheres iam falar, um Janequine, sei lá, quem você acha. Lindo, e além de tudo, a Bíblia diz que ele era muito alto, ele estava acima de todo o povo, e ele era alguém que nasceu num berço de ouro, ele era rico. A palavra de Deus dizia, ele tinha uma falsa humildade, dizia, eu sou o menor do meu povo, mas ele teve uma largada rápida. E talvez essas características importantes, interessantes, foram algumas delas que fizeram ele não enxergar as suas limitações. Saul foi alguém que perdeu o reino por causa da desobediência. O rei escolhido por Deus, gente, você já parou para pensar? Que poder, que autoridade, muita gente o servindo, que responsabilidade, mas ele é alguém, como a Bíblia diz, que desobedece a Deus, e ele perde o reino por causa da desobediência. Ele é alguém que quando surge o rei Davi, ele sente inveja de Davi. A Bíblia conta a passagem onde Davi derruba o gigante Golias, e um certo dia as mulheres começam a fazer um canto dizendo, olha, Saul derrotou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. E a Bíblia diz que Saul se enche de inveja e começa a perseguir Davi, e a Bíblia começa a relatar o seu descontrole emocional em diversas situações, com muitos de nós. Ele começa a ficar descontrolado com algumas situações, ele não consegue se controlar, a sua vida começa a ir para o fundo do poço, ele comete alguns abusos, ele erra de tal maneira que ele se vê tomado pela autopiedade, uma depressão no fundo do poço, ele se coloca num quarto escuro. A Bíblia diz que ele começa a ser atormentado por espíritos malignos, de tal maneira que Davi tem que tocar louvores para libertá-lo, e ao final da sua vida, presta atenção, ele se mostra um homem completamente desorientado, que vê uma ameaça em cada arbusto. Saul, nesse texto, é alguém que tem medo de relacionamentos, é alguém que desconfia até do seu próprio filho Jonatas, ele é alguém que não se relaciona com saúde, porque todo mundo persegue ele, ninguém quer ver ele acha que todo mundo convida para o aniversário a filha do outro e não a família dele, alguém que as emoções estão o consumindo, e ele tem um fim trágico e humilhante, que é o seu próprio suicídio. Este é o fim trágico desse camarada chamado Saul. Por isso, o passo para uma vida em ordem, sabe qual é? Realidade. O passo para que Deus coloque em ordem, a palavra poderia ser outra, dicas práticas para organizar o seu tempo, mas isso não ia te ajudar. Eu creio que a chave para que Deus coloque a sua vida em ordem é se deparar com a verdade a seu respeito. É você olhar ao espelho e não se ver mais do que você é e nem menos do que você é, mas de alguma maneira dizer, Deus, sonda-me, quem sou eu? Quais são os meus defeitos? Quais são os meus pecados? Deus, eu não quero me auto-enganar e jogar talvez a culpa para Ciclano e Beltrano, mas eu quero estar de frente com o Senhor. Eu preciso de cura, eu preciso da minha vida em ordem. E nessa noite eu quero, na verdade, como está aí, eu poderia talvez fazer algumas afirmações, mas eu quero fazer 4 perguntas para você pensar nessa noite e ir embora durante essa semana refletindo. Existem 4 perguntas que o ajudam a enxergar a sua realidade, que ajudam você a analisar se você é alguém que tem vivido uma vida de auto-engano. Existem 4, que está aí no seu esboço, você vai completar, e eu queria que você pensasse nisso enquanto eu vou ministrando a palavra. Primeira pergunta que eu quero que você pense é essa, que vai aparecer aqui: você leva Deus a sério?
Você leva Deus a sério? Você leva Deus a sério? Pergunta aí para quem está do seu lado: você leva Deus a sério? Porque a grande questão é que você pode estar falando: pastor, eu estou aqui na igreja, é claro que eu levo Deus a sério. Se eu não levasse Deus a sério, eu estava lá assistindo Fantástico. Eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando só de exercícios exteriores, eu estou falando de algo muito mais profundo. Você leva Deus a sério? Você entende que essa palavra, esse texto é o retrato de alguém que brinca com Deus. É interessante que esse texto é um texto que está situado no Velho Testamento, e Deus convoca o povo a fazer guerra santa. Isso é no Velho Testamento, porque este povo, os amalequitas, precisavam ser punidos pela justiça de Deus, porque chegou a algo que a Bíblia chama da medida da iniquidade. Esse povo era um povo tão terrível e pecaminoso diante do Senhor, que aquela medidinha da iniquidade chegou a tal ponto que o juízo de Deus veio. Deus falou: Saul, pega o povo, e você precisa exterminar esse povo todo, não vai sobrar nada, nem os despojos eram os bens, eles não ficarão com vocês, serão completamente queimados ao Senhor. E essa ordem era clara no versículo 3, no versículo 2, e é interessante que aí no versículo 9, Saul, depois de fazer isso, ele dá uma olhada em todo aquele rebanho e diz: o rebanho tem uns bois meio gordinhos, maravilhosos, tem umas ovelhas que estão um pouco mais carnudas, existem algumas coisas, nós vamos queimar o que é ruim. E ele olha e ele diz: mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros, pouparam tudo que era bom, mas a tudo que para eles era desprezível e inútil, destruíram por completo. Qual é o problema disso tudo? Deus havia dado uma ordem séria. Deus havia falado: é tudo. Deus havia falado: destrua completamente. E você tem ouvido 2 semanas já aqui sobre isso, 2 semanas seguidas, que ser obediente e levar Deus a sério tem a ver com uma radicalidade com a palavra de Deus. Você pode dizer amém? Aquele que é auto-enganado, ele não leva Deus a sério, ele não obedece a palavra de Deus de maneira séria, ele obedece a algumas partes que talvez não custam nada a ele. Ele olha para alguma parte e fala: ó, essa promessa é poderosa, Deus de aliança, Deus de promessa é para mim. Agora aquela outra parte que é para perdoar aquele que fez mal para mim, banana, mas eu não vou perdoar. Essa palavra que é talvez para eu receber o melhor dessa terra, comer o melhor dessa terra, é para mim. Mas aquela que diz que eu tenho que contribuir daquilo que é meu, essa eu tiro para o lado. Porque o auto-enganado, ele não é radical na sua obediência ao Senhor, ele é moderado, ele é politicamente correto, ele entrega mais do que os outros. Ele olha para o outro e diz: olha, pastor, eu estou fazendo mais que o meu vizinho, eu estou fazendo mais que uma pessoa na minha célula. Ele olha para as pessoas da célula e fala: o povo está ruim demais. Olha só, Tiago, você está reclamando de mim, o povo está pior que eu, porque eu venho de 15 em 15 dias, o cara lá vem uma vez por mês, então ó, estamos juntos, estamos aí de 15 em 15, mas estamos juntos, eu estou melhor que alguns. Aquele que é auto-enganado, ele é moderado, ele não entrega tudo ao Senhor, ele retém uma parte, ele sempre dá um pedaço, sempre um pouco mais do que os outros, mas não é isso que Deus requer. Por isso a minha palavra é: você leva Deus a sério? Você está disposto a agradar a Deus em todas as áreas, em todos os relacionamentos? E eu não estou falando de perfeição, presta atenção, não somos perfeitos. Nessa igreja é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Você pode falar proibida a entrada de pessoas perfeitas? É proibido, proibido. Se você é perfeito, irmão, não é aqui o seu lugar, e nenhum outro, porque não existe pessoas perfeitas. Talvez você fale: eu queria tanto uma igreja perfeita, pastor. Primeiro que ela não existe. Se ela existir, não entra lá que você vai estragar, porque você vai levar a sua imperfeição para esse lugar, e você vai sair de lá, que você vai começar a reclamar daquela igreja, porque você vai se deparar com você mesmo. E o auto-engano leva-nos a olhar para o outro, leva-nos a olhar para a esposa, leva-nos a olhar para o líder, leva-nos a olhar sempre para o outro, é sempre externo, é sempre fora de nós. Por isso a palavra é: você precisa entender, você leva Deus a sério? Eu estou cansado, irmãos. Isso não é algo que eu olho para esses que fazem isso como alguém que está acima, de maneira nenhuma. É com muita misericórdia e quebrantamento, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim. Mas há muita gente aqui que se diz crente, mas que não rompeu com o mundo. É gente que se diz de Jesus, que sabe o que Deus quer, mas estão na igreja, mas a coleira do pecado estão neles. Sabe por quê? Não levam Deus a sério. Vir à igreja é uma dificuldade para você.
Você vem e você fala assim para o seu líder de célula: eu estou me esforçando, viu? Eu já fui 3 domingos seguidos. E acho que é um favor que faz para o líder, porque para você estar na casa de Deus é um peso. Ler a palavra de Deus é difícil. Orar, o Senhor estar em uma reunião de oração é muito difícil para você. Tem alguma coisa errada. Falar de vir ao culto, falar de missões, falar de oferta, é um negócio que é um esforço tremendo para você. E se assim é para você, é tempo de arrependimento, porque tem alguma coisa errada. Não é possível. Você abre a Bíblia e você não consegue ler a palavra de Deus, vai ficar naquelas novelas Império, Geração Brasil, Uregu e tudo mais. Você consegue tranquilinho, das 6 às 11 da noite, não tira, desculpa a expressão, abusando do sofá e fica lá. E enquanto isso, o diabo fazendo um rebu na sua vida, porque você não está se enxergando, auto-enganado. Gente que se diz crente, mas mente, mas é desonesto. É tão igual quanto, talvez pior, do que os familiares que dizem que não conhecem a Jesus. Gente que vive encharcada de impureza, são crentes, mas não perdoam, nutrem ódio no coração. É gente que não acerta os relacionamentos, são orgulhosos, não tem prazer nas coisas de Deus. Por isso a pergunta é: você leva Deus a sério? Porque aquele que conhece a Jesus, ele pode ter muitas dificuldades nas mais variadas áreas, mas o prazer dele é estar na casa de Deus. Você pode dizer amém? Mais vale um dia nos teus atos do que 1000 no outro lugar, já dizia o salmista no Salmo 84. Mais vale um dia neste lugar, na comunhão com os irmãos, buscando a presença de Deus, mesmo em meio a lutas. Por isso, gente que muitas vezes diz: pastor, eu sou crente, mas a boca é mais suja que um galinheiro quando fala alguma coisa. Não foi lavado pelo sangue de Jesus. Eu não estou falando daquele que escapou, né? Escapuliu. Agora tem crente que, se aparecesse aquele negócio da Globo, sabe aquele negócio da censura, a casa dele seria das 8 às 11 da noite, parecendo uma danceteria. De tanto que as palavras, isso aqui não é politicamente correto. A gente que não usa palavras para edificar. E a minha pergunta é essa: você tem levado Deus a sério? Eu não estou falando só de expressões exteriores. Será que você treme diante da palavra de Deus? Será que você diz: Senhor, eu leio essa palavra, eu quero obedecer, eu quero te servir, eu quero buscar ao Senhor, eu quero receber orientação? Essa é a primeira pergunta: você leva Deus a sério? Segundo, sabe qual é a segunda pergunta que vai aparecer aqui? Opa, tem algo para você completar aí. O auto-enganado não é, completa aí, radical na sua obediência ao Senhor. O auto-enganado é aquele que fala: essa igreja exige demais, eu não quero liderança de célula, pastor, porque esse negócio de ser do louvor aqui, meu Deus, o cara tem que ter cedo, o cara tem que fazer parte de célula, o cara tem que estar em CTM, ele tem que vir na oração, tem que ser dizimista, só falta ser anjo, tem que sair uma asa para tocar aqui. Porque nós entendemos isso, o auto-enganado não é radical. Ele não leva Deus a sério, ele brinca, ele não teme ao Senhor. Ele está brincando com as coisas de Deus. Ele não entende que isso aqui não é brincadeira, gente. Culto não é brincadeira, pregação não é brincadeira. Nós estamos fazendo aqui a coisa mais séria que pode haver, está a ver com a sua eternidade. Porque se o Senhor chamar você nessa noite, você está preparado? Não precisa nem perguntar para quem está do lado. Se a trombeta tocar, eu não estou falando da volta pentecostal, que a gente pensa muito no arrebatamento. Se Deus te chamar, você está preparado? Você está pronto? Você sabe quanto tempo você tem mais? E a minha pergunta é: você leva Deus a sério? Segunda pergunta que vai aparecer aí é essa: quem é você? Quem é você? Quem é você? É interessante que, se você abrir a palavra de Deus, se você ler a história de Saul, durante todo o tempo, Saul é alguém que não sabe quem é. Ele se supõe ser alguém que os outros acham que ele é. Ele é o rei de Israel, mas ele não conhece as suas emoções, ele não conhece as suas reações, ele não sabe quem ele é, ele está completamente perdido, de tal maneira que no versículo 13, que você está com a Bíblia aí, ele pecou, ele errou, ele meteu a mão na ovelha gorda, Deus já tinha falado. E aí, quando aparece Samuel, ele não é bobo, ele sabe que Samuel vai falar. A primeira palavra do versículo 13 é isso: quando Samuel encontrou, Saul disse: o Senhor o abençoe. Segui as instruções do Senhor. Cara de pau esse Samuel. Segui as instruções do Senhor. Diga: segui as instruções do Senhor. E é interessante que aí Samuel, ele olha e diz: então que balido de ovelhas é esse que eu ouço com meus próprios ouvidos?
Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Ele joga para os soldados. Versículo 15 ele diz: os soldados trouxeram e eu não pude fazer nada. A minha sogra, pastor, é a minha esposa, é o meu filho que é pequeno, é a minha faculdade, é o meu patrão, porque ele não sabe quem ele é, ele se auto-engana. E aí ele começa a exaltar a virtude dele. Ele começa a dizer, se você ler o texto, ele começa a falar: mas presta atenção, eu fiquei com um pedaço dos boi gordo, mas não era para eu criar não, eu ia oferecer ao Senhor em adoração. Eu ia entregar esse dinheiro que é de roubo, que é de jogo, que é de vício, que eu peguei na empresa. Viu, pastor Ricardo Limão? Eu meti a mão lá no negócio escuso na empresa, não vou dar o dízimo, aleluia. Então eu roubei, mas Deus sabe que com a melhor das intenções que eu fiz isso, pastor, para deixar a obra de Deus melhor, eu vou dar uma oferta para o Live Evolution. Deus sabe, porque Ele não sabe quem Ele é. E a minha pergunta é: quem é você? Será que você sabe quem você é? Porque uma das marcas mais importantes do processo de ser cristão é esse processo de autoconsciência, é de olhar para dentro. Agora, qual é o nosso problema? A gente olha muito para fora. Eu atendo muitos casais, muitos durante a semana, muitos casais nós atendemos, e a maioria dos problemas, quando nós separamos os casais, a maioria deles, o problema é sempre o outro. Eu não conheço um casal que veio buscar aconselhamento, que ele me procurou e falou: pastor, o problema sou eu. Minha esposa é maravilhosa, ela é perfeita, e eu sou o contrário. Esposa olhar e falar: pastor, porque o casamento está mal, mas o problema sou eu. Não, nós temos uma facilidade de olhar para fora, além, do lado, mas nós temos uma dificuldade grande de se compreender, de analisar, olhar. Porque a minha pergunta é: você conhece as suas reações? Você sabe por que você estoura? Você consegue conhecer por que você está assim, mal-humorado hoje? Você está com um bico desse tamanho? O cara falou: a paz só sou para você, miserável. Você não falou que você é educado, você deu até um sorriso. A paz de Deus. Que vontade de descer o tapa. Ou talvez você veio brigado com a sua esposa, e esse sorriso de olho, e aí a bênção de Deus. A gente veio orar, você veio ministrar na vida dos irmãos, não resolveu, quebrou o pau. A pergunta-chave é: quem é você? Será que você é alguém que compreende como é que você se enxerga? Porque a maneira como você se enxerga muitas vezes gera dificuldades, porque muitos de nós nos enxergamos uma pessoa que nós não somos. Era o caso de Saul. Saul, olha o que ele diz: eu obedeci às instruções do Senhor, eu fiz, e ele estava certo disso. Ele quis chavecar Samuel, e a palavra era clara. Ele era um rei, ele sabia. Sabe o que isso significa, gente? Você precisa entender que o homem é um labirinto e poucos conhecem a si mesmo. Você concorda ou não? A maior dificuldade é você achar que você se conhece. Por isso o maior desafio espiritual é quebrantamento, e a oração do Salmo 139, que é: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, livra-me, ó Deus, livra-me daquilo que eu desconheço, guia-me pelo caminho eterno. Sonda, meu Deus, diga: sonda, meu Deus. Mas você tem passado tempo suficiente na presença de Deus para se avaliar? Você tem tido tempo para se humilhar, falar: Deus, eu não quero passar pela vida auto-enganado, eu não quero, talvez, eu preciso compreender os meus motivos. Você sabe por que você estoura toda vez que a sua esposa fala aquilo lá para você? Toda vez que a sua mãe fala um negócio para você, é um negócio que você fala: eu não tolero que fale isso. Ok, mas você consegue compreender por que isso é assim? Você consegue compreender porque você se irrita com determinado tipo de pessoa, que você fala: não gosto de gente que fala assim, igual o pastor, igual o Rodolfo, outros que fala: eu gosto de gente quieta, eu não gosto de gente que fica assim. Você parou para pensar por que é assim? Ou talvez o contrário: eu não tenho paciência com gente lenta. Você já parou para pensar o porquê que é assim? Quem é você? Quem é você? Pergunta para quem está do seu lado: quem é você? Porque essa é a pergunta, gente. Nós erigimos a nossa vida com base em muitas cargas e em muitas heranças familiares. Muitos de nós que estamos aqui detestamos e não damos bem com o pai e mãe. Não precisa levantar a mão. Você, moça, você quebra o pau com a sua mãe todo domingo. Você fala: eu não suporto, quando eu crescer, você já é casado, eu não vou ser igual ela. E eu tenho convicção que você é muito parecido com ela, por isso que você quebra o pau com ela. E aí o seu marido vai falar: filha, você está igualzinho a sua mãe, mulher. Você não fala isso, está amarrado em nome de Jesus. A pergunta é: quem é você? Você que talvez detesta como seu pai faz, está reproduzindo isso. Talvez você não é autoconsciente. Talvez, como é que o maior desafio é o equilíbrio, gente.
O que eu estou querendo é o mesmo que o Sócrates ele fez na oração do Fedro, que ele disse que o meu homem exterior e o meu homem interior sejam um só. Que o meu homem exterior, porque você tem uma face pública, essa é fácil, sabia? A face pública é sorriso, né? Dá sorriso, pessoas sorridentes, aleluia. Não tem problema, parece gente que é mais sorridente. E tem uma face que talvez no interior, uma área privada, que ninguém sabe o que está acontecendo nesse coração. Ninguém sabe as vozes que dizem: suicida-se, tira a sua vida, abandona tudo, larga o Senhor, larga o casamento, larga a esposa, larga o trabalho. A pergunta é: quem é você? Você sabe? Para você preencher. Salmo olha tanto nos seus méritos que esquece das suas dificuldades. O outro lado é esse. Tem gente que não é autoconsciente. Tem gente que talvez ele está achando que ele é uma coisa que ele não é, que ele é espiritual, que ele busca, que ele é cheio do Espírito. Mas a minha pergunta é: você é esse que você acha que você é? Você está consciente disso? Porque às vezes você está se auto-enganando, e essa é uma grande tragédia no reino de Deus. Eu fico com a palavra do Fernando Pessoa, que ele diz, presta atenção, é um poeta secular, que isso aqui é uma profecia. Ele diz: fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim não fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era, e eu não desmenti, e perdi-me. Quando eu quis tirar a máscara, ela estava pegada à cara. Quando eu atirei e me vi ao espelho, eu já tinha envelhecido. Muitos de nós estamos com máscaras nesse lugar. Nós não mostramos quem somos, as nossas reações, e a palavra, sabe qual é a aplicação disso? Arrependimento é a palavra em nome de Jesus. Diga arrependimento. Arrependimento é mudar de ideia acerca de você mesmo e acerca do que você está fazendo. Arrependimento é dizer: Deus, por que eu minto? Não é só pedir perdão da mentira, mas Deus, eu não estou pedindo perdão só da mentira, mas por que eu minto? Eu não estou pedindo perdão do adultério, mas por que eu adultero? Eu não estou pedindo perdão disso, mas Senhor, eu preciso me apresentar a Deus como eu sou, porque Ele trabalha em quem você é, e não em quem você pensa que é. Deus não vai trabalhar na máscara, Deus vai trabalhar em quem você é, e você sabe quem é você. Você passa tempo todo dia devocional falando: sonda meu Deus? Você passa tempo, que é difícil, porque quando você começa a olhar para você, você se depara com umas coisas muito feias dentro de você. O exercício meu diário, o Espírito Santo, ele começa a falar: filho, atenção, vamos lembrar que a obra da Igreja Batista Bethesda em nenhum momento tem a ver com você, é tudo de Deus, você lembra? E a gente tem a tendência de achar, minimamente, pegar uma comissão, dizer: olha, pastor, um louvor poderoso, hein? Unção, hein? Aleluia. Isso é top, hein? Recebe a quase adoração. Misericórdia. Ô, líder de São Paulo, a área, parabéns, hein? Como eu sou um líder espetacular. Rafa, muito bom. Fulano, Thiago, muito bom. Apesar do Corinthians, muito meio bom aí. Então, coitados dos palmeirenses, no final nós oramos por vocês. Vamos caminhar. Nós fingimos ser muitas coisas, e a pergunta é, guarda isso, não está aqui. Você precisa tirar tempo todos os dias para colocar a sua vida em ordem. Se você não colocar e tirar tempo todos os dias, sua vida não vai estar em ordem. Terceiro, sabe qual que é a terceira que vai aparecer? Você já jogou fora o sentimento de perfeição espiritual. É o outro lado. Você jogou fora o sentimento de perfeição espiritual. E a maioria aqui vai falar: jamais, pastor, eu sou humilde, eu sou servo de Deus. Na verdade, a maioria é culpada. Nós julgamos com a maior facilidade as pessoas. Nós julgamos com a maior facilidade as pessoas. Nós temos uma tendência de se irritar com o pecado do outro que você não tem ideia. Ele é crente, ele é líder de célula, ele é da Bethesda, também Bethesda, só podia ser crente de lá. Aquele ali, Rodolfo, ele é do live lá, o cara está aprontando. Você tem que ficar vendo, está cantando no louvor, essa igreja, aquele outro Bethesda está se embalando neném, fofoqueira, pastor de trabalho. Você não conhece a peça, é uma víbora. Sou parente, eu tenho parente da família, ó. Fim de ano, não quero nem contato, porque nós temos uma facilidade de olhar para os outros e julgar as pessoas, definir, analisar. Nós não sabemos o contexto, julgar. Aí a pergunta é: você já jogou fora o sentimento de perfeição espiritual? Versículo 20 é interessante, que depois de tudo isso, olha o que Samuel fala no versículo 19: por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul, presta atenção, versículo 20: mas eu obedeci ao Senhor,
eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas eu exterminei os amalequitas, só deixei ele, eu escolhi, eu fiz o que Deus quer. Louvado seja o Senhor. Eu estou fazendo a missão de Deus, pastor. Eu sou um líder de célula, eu sou um crente, eu estou ouvindo. A minha pergunta é: você está consciente da sua imperfeição espiritual, meu irmão? Você está consciente que se não for a graça de Deus, você não é nada? Você está consciente que se você está de pé, é por causa da graça de Deus? Se você está caminhando com o Senhor, vencendo pecados, é porque Ele ama você. Você está caminhando com Deus, porque Ele é alguém que não consegue mais ver e nem compreender mais a vontade de Deus, porque Ele é alguém que se acha que chegou no patamar espiritual. E aí talvez você fale: mas eu estou no outro lado. A pergunta é: ele está plenamente, preste atenção, convicto de que conhece a Deus e que precisa melhorar? Será que você é consciente de que você precisa melhorar? Sim ou não? Quem precisa melhorar, diga amém. Amém. Você tem fé nessa noite? Você está plenamente satisfeito com a sua fé? Você está absolutamente seguro da sua espiritualidade? Você pode estar enganado. Fala para o irmão que está do seu lado, vai falar o diabo acusado, mas pergunta para ele: você tem certeza? Está certo? Você está convicto? Você é salvo? Você nasceu de novo? Porque você pode estar enganado. Tem muita gente que diz assim: Deus seja louvado. Está até na moeda americana. Que Deus? Que Deus? Que Deus que é louvado. Pessoas matam por causa daquela nota que está lá: Deus seja louvada. Você precisa muito mais do que dizer que acredita em Deus. Tem muito mais coisas no nome de Jesus. Tem uma série de pessoas que tem a religião da família. Ele está aqui pretenda, eu sou bom, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu estou tranquilo. Você precisa entender que o diabo é um grande conhecedor de temas religiosos. O que muda a nossa vida é a prática. Coloca aí. Não é conhecer, querido. Não é saber. Não é saber. Não é saber. Você sabe tudo isso que eu estou pregando, você está até dormindo, querendo ir embora. Não é saber. Olha o que diz Tiago, no capítulo 2:19. Você crê que existe um só Deus? Quantos creem aqui? Digam amém. Amém. Quantos creem? Amém. Muito bem. Até mesmo os demônios creem e estremecem, diz a palavra de Deus. Muito bem. Muito bem. Você crê em Deus? Quantos creem? Digam amém. Amém. É como se Tiago falasse: parabéns. Mas até os demônios, eles creem, não tem dúvida, e eles estremecem de medo do Senhor. Não basta. Não basta isso. Não basta dizer. Isso é aquilo que se chama fé de demônios. Eu não quero uma fé de demônios, que é uma fé que declara crer, mas realiza uma outra coisa. É uma fé que diz: eu amo a Jesus, mas não vive agradando a Deus. Quantos, gente, preste atenção nessa palavra, estão nas profundezas do abismo, atormentados, morreram já, atormentados pelas chamas, porque substituíram a sua vida por uma vida de religiosidade. Gente que quis a vida de Deus, a vida com o Espírito Santo, substituíram conversão por moralismo, pensando que isso era suficiente. Ou seja, eu sou batista, eu sou espírita, eu sou católico, eu vou à igreja, e estão ali gente sincera, mas sinceramente enganada. Porque você pode ser sincero, mas pode estar errado. Você sabia disso? Diga assim: eu posso ser sincero, mas eu posso estar enganado. Tem um caso acontecido de uma mulher que foi a uma farmácia comprar sulfato de bário. Deram-lhe enganado sulfito de bário. O primeiro era remédio, o segundo veneno. Ela tomou sulfito pensando ser sulfato e morreu. Por isso, ela era sincera e falou: eu quero sulfato, e deram para ela sulfito. Ela tomou veneno. Há muita gente nesse auditório bebendo de alguns lugares, de algumas fontes, que não rompem com medo, porque dizem: a religião dos meus pais. Eles não trocam a religião por Jesus, e isso vai trazer condenação. Quase salvo, porém completamente perdidos. Jesus disse que aquele que não aborrecer pai, mãe, filho, a sua própria vida por amor a mim, não pode ser meu discípulo. Há muita gente que diz: pastor, eu estou vindo nesse lugar, mas eu não vou dar um passo, eu não vou, porque eu tenho a minha religião. Não entendem isso. Você precisa entender, querido, que você não chega a Deus pela sua religião, pela sua religiosidade e pelas boas obras. Você sabia disso? Diga assim: eu não chego a Deus através das boas obras. Sabe por quê? Olha aqui para mim. O padrão dos céus é a perfeição. Amém ou misericórdia? Diga: o padrão dos céus é a perfeição. Desculpa a expressão, estou todo mundo lascado, pastor. Porque se é a perfeição, então por que a placa dessa igreja é proibida a entrar de pessoas perfeitas?
que se é a perfeição. O padrão de Deus é a perfeição. O céu não pode ter nenhum pecado, porque se entrar um só pecado no céu, ele deixa de ser céu. Por isso que Satanás, Lúcifer, foi expulso, por causa de um pecado. Se um pecado entrar no céu, o céu não é mais céu. Por isso que você não pode entrar no céu com nenhum pecado. E aí talvez você diz: pastor, veja só, eu peco pouco, eu estou pecando aí 3 vezes ao dia, que vai dar 90 pecados, 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, um pecado. Pouco. Porque há uma pesquisa que diz que no pensamento do ser humano, fora aqueles mais malucos, insanos, eu vou ter um pouquinho mais, passa 10 mil pensamentos na sua cabeça, você sabia? Será que todos são purinho, santinho? Fala a verdade, olha aqui. Você já está pensando que droga, não acaba mais esse culto. Já pegou aí. Ai, mas olha o sapato daquela ali. Olha a calça daquele ali. Ele acha que está na moda. 10 mil pensamentos, ok? Mas vamos dizer que você pecasse 3 vezes ao dia, né? Homeopaticamente. Você teria 90 pecados no final do mês, mais de 1000 pecados ao ano. Como é que você acha que Deus vai deixar você entrar no céu com essa bagagem de pecado? Como é que você acha? Lembra? No céu não entra pecado. E aí você me vem com um papinho que você aprendeu na sua religião, que é: vai as minhas boas obras, pastor. E as minhas obras, eu alimento, eu faço obra. Eu quero dizer para você que as suas boas obras não são suficientes. E eu uso um exemplo: quem cozinha ovo como eu, minha esposa não gosta, que eu fico com um cheiro de calabresa na minha cozinha. Você está preparado para fazer um omelete com 10 ovos, e você quebra os 9 primeiros, que maravilha, que omelete maravilhoso, e o 10º ovo está podre. O que vai acontecer com os 9? Estragou o omelete. Assim é, você pode fazer boas obras, mas por causa de um pecado seu só, fica podre, seu pecado não pode entrar no céu. Por isso que Jesus, Ele veio dos céus, Ele morreu por você, para ser o único meio de levar você a Jesus. É por isso que Deus, Ele veio em carne, e Ele olhou para nós, e falou: Alexandre, Fabiane, Paula, Douglas, olha, há áreas, há pecados, e por isso vocês não podem entrar no céu por vocês, mas por causa do meu Filho Jesus, que vocês receberam a perfeição completa, o sangue dele purifica os seus pecados, e vocês podem entrar. Isso é céu. Louvado seja o nome do Senhor, aplauda o Senhor. Por isso, quando alguém falar para você assim: pastor, eu estou sendo indagado, que eu estou trocando de religião, diga para essas pessoas: olha, não é que eu estou trocando de religião, eu estou mudando de vida. Porque não é mudar de religião, a pergunta é: a sua vida está sendo transformada? E esse transformar-se quer dizer romper com algumas coisas, que há muitas pessoas, olha, que em Tiago e Isaías capítulo 5, muito sério para chegar para o nosso final: ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano, e ao pecado com cordas de carroça, dizem que Deus apresse a realização da sua obra, para que a vejamos, que se cumpra o plano do santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Pare com as suas opiniões, e a pergunta é: você é consciente da sua imperfeição? Você já jogou fora? E última, sabe qual que é a última pergunta que eu quero fazer? É essa que vai aparecer: o que você mais valoriza? Profundidade ou exterioridade? Profundidade ou exterioridade? A vida profunda ou a vida que os outros podem ver? A máscara. Olha o que diz o versículo 21 a 23, que é interessante. Que sabe que Saul tomou uma decisão, gente. Ele tomou uma decisão de agradar a maioria, e é tão interessante que antes disso, abre a sua Bíblia ali no versículo 11, eles olharam e falaram assim: olha, é isso, de madrugada ele foi ao encontro. O texto vai dizendo isso, versículo 12: de madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. Ele não estava preocupado com Deus, não, ele estava preocupado com o que os outros acham. Você é assim, você tem pecados, tem áreas, e as pessoas dizem: procura ajuda do casamento, você não procura, porque você está preocupado com a sua honra. O que vão pensar de mim? O que vão pensar da minha família? O que vão pensar de mim? Eu sou um líder de célula, eu sou um ministro de louvor, eu sou um pastor. Você está preocupado, e qual é aquilo que ocupa o seu pensamento? O que é aquilo que é a sua prática? O que você valoriza de maneira maior? Exterioridades ou profundidade? Exterioridades ou profundidade? Chega, em nome de Jesus.
É interessante, olha só o que esse Saulo falou. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus, para destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu assim: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. A rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele rejeitou você como rei. Queridos, tem coisa dentro da gente, enquanto a banda vai chegando, alguns, só o Declaration ali, a gente tem que revelar. Você pode preencher aí. Uma das marcas de alguém que é auto-enganado é uma preocupação excessiva com exterioridades. Você é preocupado com o que os outros pensam, o que eles acham. Ah, porque é isso, porque é minha família. Se eu trocar de igreja, é minha família. Ah, porque se eu fizer isso, porque eu acho isso. Você é ligado em usos e costumes em roupa. Você veio, tem muita gente que vem para essa comunidade e olha para os jovens de boné e julga e vai embora. Porque ele está preocupado com exterioridade. Ele está preocupado com aquilo que está fora, não com o principal. Ele olha e diz: pastor que usa paletó e gravata, eu estou fora, vou para uma outra igreja. Irmão missionário, aquele missionário então é herege. Boné missionário, está amarrado, viu, missionário? Em nome de Jesus, converte aí, Espírito de Deus sobre você. Porque a realidade não é uma questão de usos e costumes. Nós muitas vezes, e o problema não é você gostar disso ou não. Pode ver, não tem alargador, não tem nada disso, tem? O problema é esse. O problema é quando você coloca nessas coisas espiritualidade, mede as pessoas com base nisso e diz: esse é de Deus, esse não é. Você está preocupado com profundidade ou com exterioridade? Essa é a pergunta de Deus para você. Porque enquanto você vai julgando pessoas, igrejas, líderes, a sua vida está afundando. Enquanto você está julgando o outro, a sua vida está indo para o fundo do poço, o casamento está acabando, você não conhece a Deus, você não obedece ao Senhor. Por isso, há coisas que o homem tem de revelar até mesmo para si, que significa nessa noite sair do lugar de conforto. Por isso você precisa estar de cara com o Espírito Santo e dizer: Deus, quem sou eu, Senhor? Será que tem alguma coisa que eu preciso mudar a respeito do que eu estou ouvindo domingo após domingo e eu não estou fazendo nada? Porque se você está saindo desse culto do mesmo jeito e nada está mudando e nada você está fazendo, isso aqui não vale nada. Não vale nada. E eu quero fechar com essa palavra do Richard Foster, que ele diz assim, quando toda a banda vai chegando aqui: a superficialidade é a maldição dos nossos dias. A doutrina da satisfação instantânea é um dos principais problemas espirituais. A necessidade desesperadora hoje em dia não é de um número maior de pessoas inteligentes ou bem dotadas, mas sim de pessoas profundas. Você é alguém que está entre essas pessoas profundas? Mas para chegar nas profundidades, meus irmãos, tem que cavar, tem que buscar, tem que ter tempo com Deus. Tem que suportar o sofrimento que está vindo sobre a sua vida, sofrimento que Deus muitas vezes está permitindo para fazer de você alguém semelhante a Jesus. Barreiras que são lançadas não é pelo diabo, mas de alguma maneira Deus quer transformar você. Mas sabe qual é o problema, gente? A gente se acha bom demais, não é? Julgamos melhores. Lembra que eu falei aqui de usos e costumes de roupa? Talvez você que é da Bethesda corre o risco de julgar os irmãos que têm uma prática diferente da nossa. Oscar, tudo aí, só paletó, tal, você julgando do mesmo jeito, pecando, superficial, não profundo, a exterioridade, o auto-engano é imaginar-se ser, sem realmente ser quem se acha que é. Você acha que é alguém sem ter essa convicção? O Espírito Santo de Deus está convidando você ao arrependimento nessa noite, para abrir essa palavra dizendo: olha, eu quero mudar a sua vida. E a pergunta é essa que vai aparecer aqui, a afirmação: hoje é tempo de arrependimento, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. É interessante, antes da gente fechar essa palavra, queridos, eu quero que você não se desligue, que Saul, ele está muito preocupado, não é com o pecado dele. Se você vai caminhando para o final da palavra, a Bíblia diz que primeiro ele faz um instrumento para a honra dele. Depois, no versículo 29, 28 e 29, Samuel fala: ó, ei, o reino passou, o reino foi embora, está rasgado, já era, já foi. E o versículo 30 diz que ele fala bem tranquilamente: eu pequei, agora por favor, honra-me perante as autoridades do meu povo, volta comigo, que eu estou preocupado com o que os outros pensam, com exterioridade, e não com o que Deus acha. Por isso, não dependa da validação dos outros. Por isso Deus está convidando você.
Quero fazer alguns convites nessa noite. A palavra vai aparecer aqui antes dele tirar lá. Tirou? Dá um clique para mim. Dá só um clique. No último PowerPoint. Se travou, pode deixar. Está aí para você preencher aí, ó. Hoje é tempo de arrependimento, de deixar Deus trazer a verdade a respeito de você mesmo. E ao enfrentar essa verdade, Deus não quer te humilhar, Ele quer curar você em nome de Jesus.